Oi pessoal, salve Maria Santíssima. Vamos dar continuidade ao nosso vídeo da semana passada e hoje nós falaremos sobre a questão da mídia, da manipulação da informação e da utilização do Concílio Vaticano II para a promoção da agenda marxista dentro da igreja. Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Apenas não se esqueça de se inscrever nesse canal caso não seja inscrito, de dar o like, de comentar o que você está achando sobre o nosso apostolado, tá bom? Se você, acaso não viu os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui em cima no card, tá? Clica lá, assista os vídeos anteriores. Pois bem, Karl Rahner, aquele que falamos no vídeo passado e que nós faremos logo um vídeo sobre esse sujeito, Karl Rahner ele faz um discurso no dia 12 de dezembro de 1965, apenas 4 dias após a conclusão do concílio, em uma conferência ocorrida em Munique, na Baviera, e ele diz, em resumo, que não importa muito o fato do que foi publicado no Concílio Vaticano II. Os documentos em si, eles seriam discutidos ao longo dos anos, mas o mais importante é o que eles diriam a partir de agora. Teria ocorrido um grande concílio com uma enorme importância e era preciso agora dar continuidade aos trabalhos, e aí ele faz uma explicação sobre o concílio ter sido pastoral e não dogmático, mas não toca nos documentos produzidos pelo concílio. E seus seguidores entenderam o recado e até hoje não ousam tocar em nenhum documento do concílio para justificar as suas loucuras. Percebam que quando tocam no Concílio Vaticano II, eles jamais citam um único documento. É sempre o concílio disse tal coisa, o concílio orientou tal coisa, mas não cita onde estão escritas tais orientações. E por quê? Porque se citassem algum documento e o fiel procurasse, facilmente as mentiras seriam desmascaradas. Mas uma pergunta fica no ar. O que teria acontecido nas sessões conciliares que veio trazer o que ficou conhecido como o espírito do concílio, que a gente ouve tanto falar? Só para vocês entenderem como funcionaram os trabalhos, aconteciam as sessões onde todos os bispos se reuniam para discutir e votar os documentos produzidos. Foram 4 sessões durante todo o concílio. Mas, paralelamente a essas sessões, aconteciam as chamadas congregações, que eram reuniões de grupos de bispos, e cada um desses grupos ficava responsável por discutir pontos específicos e diferentes de determinado documento. Para esses trabalhos complementares foram definidas 168 congregações. E olha só, naquelas reuniões foram pronunciados 2.217 discursos, entregues 4.361 intervenções escritas não pronunciadas, ouviram 147 relatórios e fizeram 544 votações utilizando 1.360.000 fichas de votação. Nesse processo todo, os 3 grupos participantes do concílio, aos quais eu já expliquei no vídeo anterior, que está aqui no card, quem eram e quais eram as suas preocupações, esses 3 grupos exerciam suas atividades da seguinte forma, tá? Os tomistas, sempre preocupados com possíveis dúvidas relacionadas aos documentos, principalmente nas traduções para as línguas vernáculas dos países que os receberiam posteriormente, cuidaram para que todos os documentos fossem escritos em latim, atentando sempre para a precisão dos termos e com a adequação de todos os dizeres com a lógica alinhada aos fatos da tradição apostólica. O segundo grupo eram os centristas, que buscavam sempre a adequação dos documentos às Sagradas Escrituras e à patrística. E o terceiro grupo, da Nouvelle Théologie, que sempre tentavam puxar os textos produzidos para dar uma nova teologia adequada aos tempos modernos. Só lembrando que a intenção do Papa João XXIII era que a teologia de sempre deveria ser aplicada, mas em uma linguagem em que pudesse fazer com que um homem moderno entendesse. Só que essa turminha
queria mudar a própria teologia, e não apenas a linguagem, mas a própria teologia. E aconteceram alguns fatos interessantes que são dignos dos melhores filmes de espionagem. Veja só, os bispos e auxiliares que trabalhavam no concílio não podiam levar as discussões que eram realizadas lá dentro para fora. Não podiam ficar passando informações para a mídia. Ficou combinado entre todas aquelas pessoas que só seria repassado para a mídia aquilo que ficasse definido, ou seja, apenas as conclusões seriam passadas para a mídia. Não era para ficar dando entrevistas fora sobre o concílio, enquanto não tivesse uma definição final. E o pessoal do terceiro grupo não respeitou o que havia sido combinado e vazavam várias informações para a imprensa, como já era de imaginar. Mas os vazamentos não era o maior problema. O maior dos problemas eram as mentiras divulgadas na mídia. E olha só a operação que esse pessoal implementou para vazar essas informações. Enquanto os bispos auxiliares e peritos estavam reunidos, discutindo os documentos, as camareiras que te retiravam as roupas de cama, lençóis, edredons, travesseiros, iam até o quarto de todos, retiravam o que deveria ser lavado e pegavam as roupas dessas pessoas e levavam para a lavanderia. Mas ao chegar no quarto do pessoal envolvido no vazamento das informações, as roupas já estavam todas organizadas para serem enviadas para a lavanderia. Então, o trabalho das camareiras era pegar aquelas roupas, que já estavam organizadas e levar para a lavanderia, enquanto os demais, a camareira tinha que organizar tudo antes de mandar. Acontece que esses bispos, auxiliares e peritos organizadinhos colocavam no meio de suas roupas documentos com informações que, quando chegavam na lavanderia, havia uma pessoa que coletava essas informações e levava para publicar na mídia. E sabe quem é que estava no meio de toda essa operação? Dom Helder Câmara, o arcebispo vermelho. E ele também, juntamente com a turminha do Karl Rahner, davam entrevistas para órgãos de mídia por fora e davam a interpretação deles do que estava acontecendo dentro do concílio. Mas interpretavam conforme o seu desejo revolucionário mandava, criando uma imagem do concílio que não era nem de perto a realidade. E foi aí que criaram o chamado espírito do concílio. Enquanto os demais respeitavam o acordo de não divulgar nada antes de estar definido, esse pessoal progressista contavam as suas mentiras na mídia e essa mídia tendenciosa divulgava essas mentiras como verdades. E como ainda não havia documentos, não haviam documentos definitivos, essas falácias eram contadas no mundo inteiro, dando a impressão de que a igreja iria dar uma guinada total para a nova teologia, que tudo aquilo que a igreja guardou por 20 séculos iria acabar. Enquanto, na verdade, quando você lê os documentos, não é isso que eles dizem. Mas como para esse pessoal os documentos não importam, enquanto os demais bispos respeitavam o combinado de não levar para fora nada enquanto não estivesse definido, os progressistas faziam questão de sair dando entrevista e mentindo e passando a impressão de que a igreja estava radicalizando. E foi aí que se criou o tal espírito do concílio, com essa visão deturpada do Concílio Vaticano II, surgindo duas grandes correntes de entendimento, a corrente de ruptura e a corrente de continuidade. A corrente de ruptura é encabeçada pela nova teologia, dos progressistas, e que hoje é o da teologia da libertação. Eles creem que o concílio marcou uma ruptura dentro da Santa Igreja, marcando uma igreja antes e uma depois do concílio. Tanto é que esse pessoal, quando vai falar das coisas da igreja, principalmente do passado, geralmente só fala do Concílio Vaticano II. Não falam dos outros 20 anteriores. Até parece que a história da Santa Igreja começa em 1965. Todos os anos anteriores, eles fizeram questão de arrancar das páginas da história.
E existe uma parte dos tradicionalistas que também pertence a essa corrente de ruptura, mas não com o surgimento de uma nova igreja, como pensam os progressistas. Mas esses tradicionalistas pensam que ali a igreja quase acabou, que tudo depois do concílio não tem valor nenhum. São papas sem legitimidade, são canonizações inválidas e por aí vai. Veja, esse pessoal são os chamados sedevacantistas. É preciso entender que essas pessoas não estão em comunhão com a igreja, porque negam a própria sucessão apostólica. E dentre outras tantas coisas que são negadas por esse pessoal, estão as canonizações de todos aqueles declarados santos após o Concílio Vaticano II. É bom lembrar a esses que São Pio de Pietrelcina, o maior santo do século XX, ele só foi canonizado em 2002, já nas novas regras de canonização. Então pense, meus irmãos, será que o Espírito Santo abandonou a igreja naquele momento? E a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo de que jamais abandonaria a igreja e que ela venceria todos os ataques de Satanás? É bom lembrar esses irmãos disso. Bernardo Kister, influenciador católico, eu indico muito que vocês acompanhem, diz que esses tradicionalistas que não creem no papado e nos santos após o Concílio Vaticano II são como protestantes. Os protestantes têm a sola escritura e esses tradicionalistas têm o solo magistério segundo a sua própria interpretação. Pessoal, há uma sensação de que a igreja está enderrocada, que a igreja está diminuindo. Mas, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Está acontecendo um movimento contrário a isso. A internet trouxe muitas coisas ruins, deturpação, mentiras, etc. Mas também serviu para arrancar as máscaras desses lobos que vestem pele de cordeiro. E o mundo está vendo tudo isso. Há um movimento de retorno para a igreja e esse movimento é muito forte. Só que isso está um pouco camuflado em meio a toda essa barulheira que essa teologia da libertação faz. É um movimento de jovens se reunindo para estudar a Santa Igreja, estudar o magistério, conhecer a verdade. E isso está preocupando até a teologia da libertação. Recentemente, o Frei Beto, grande expoente da teologia da libertação no Brasil, escreveu um artigo intitulado Cabelos Brancos, onde ele diz que participou do 12º Encontro Nacional do Movimento Fé e Política, que contava com quase 2.000 pessoas e que se assustou com a quantidade de jovens que estavam presentes. Segundo ele, a esmagadora maioria eram de cabelos brancos ou tingidos e pouquíssimos jovens, e disse que se alguma coisa não fosse feita, até ele acabaria. E, inclusive, há essa movimentação da teologia de libertação para tentar mudar essa situação. Esse movimento Fé e Política é um exemplo disso. E eles estão convidando os jovens para participarem de cursos sobre fé, política e democracia, justamente para converter essas pessoas para o progressismo e para o petismo também. São movimentos feitos pelo petismo. E sabe quem está fazendo esses convites? A CNBB, meus caros. Mas enfim. Então, pessoal, há de fato uma verdadeira mudança no que se havia antes e os jovens estão caminhando para o tradicionalismo. Isso é impressionante. Com toda certeza é a mão de Deus. Há um grande movimento de renovação e esses jovens estão apegados ao tradicionalismo, mas não ao tradicionalismo por ser tradicionalista. Estão querendo conhecer verdadeiramente a igreja de sempre. Dessa mesma igreja que fez e faz questão e um grande esforço para comunicar essa fé a todos. Essa igreja que pregam e que você foi manipulado a acreditar, não existe. A ruptura que querem que você acredite também não existe. O que existe é um monte de canalhas que pregam essa nova igreja progressista, baseando suas mentiras em teólogos
igualmente mentirosos, que não têm coragem de apontar um único documento da igreja que sustente a sua teologia. E prova disso é o livro do Leonardo Boff sobre a teologia da libertação. Quando ele fala do concílio, né, ele fala do concílio todo e não cita nenhum documento. Por quê? Porque ele sabe que nenhum documento da Santa Igreja apoia o que ele faz. Não apoia essa patifaria dele. Então, meus queridos, fazemos parte de uma renovação dentro da igreja. É preciso que nossas vozes ecoem na defesa da fé, para que mais e mais pessoas adentrem nessa barca para varrer a TL para o lixo da história. É isso que ela merece, é o lixo da história. Mas temos que fazer isso com toda a honestidade, nos apoiando em tudo o que a Santa Igreja nos apresenta e não em achismo ou ouvir falar. Mas como tudo não são flores, no próximo vídeo vamos apresentar a você alguns fatos que levaram o concílio a não condenar o comunismo. E essa omissão, de certa forma, abriu os caminhos para a teologia da libertação nadar de braçada nesses quase 60 anos após o Concílio Vaticano II. Tá bom? Fique conosco, assista o nosso próximo vídeo. Muito obrigado por ficar até aqui. E não se esqueça, se inscreva e acione o sininho. Dê o like e comente aqui embaixo o que você está achando do nosso apostolado, tá bom? Um grande abraço a todos e viva Cristo Rei!